E se a gente pensasse na Santíssima Trindade não como três pessoas, mas como três manifestações de um único Espírito? É exatamente isso que vamos explorar hoje, a ideia de triofania, uma perspectiva teológica bem particular que desafia as interpretações mais tradicionais. Bom, a pergunta que está na tela é o ponto de partida de séculos de debate teológico. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas ou, na verdade, uma só essência? A resposta para isso, claro, muda tudo. E a visão que a gente vai analisar aqui, ela propõe uma resposta bem direta. Não se trata de três pessoas. A ideia é que existe apenas um espírito, uma única entidade divina. Então, como é que isso funcionaria na prática? A ideia central é essa aqui: um espírito, dois corpos. Vamos mergulhar nisso para entender como essa distinção de formas é explicada. O conceito principal é que o único e onipresente Espírito Santo habita dois corpos diferentes. Ou seja, a personalidade, a essência seria a mesma. O que muda é a manifestação física. Essa distinção, então, é de forma. O Pai se manifesta num corpo espiritual, que é chamado de Shekinah, ou a glória de Deus. Já o Filho se manifesta num corpo carnal. São dois corpos, mas com a mesmíssima essência espiritual fluindo através deles. E é com esse versículo que o autor argumenta que essa unidade se refere à essência que eles compartilham, o único Espírito Santo. A questão não seria duas pessoas em acordo, mas sim uma única identidade se manifestando de duas maneiras diferentes. Ok, agora vamos avançar para um trecho bem conhecido das Escrituras para ver como o argumento é construído a partir daqui. A interpretação deste famoso versículo é absolutamente crucial para toda a estrutura que o autor apresenta. É, sem dúvida, um ponto de virada na argumentação. E aqui está o ponto central, que desafia diretamente a interpretação mais comum. O texto sugere que quando a gente lê verbo ou palavra, deveríamos entender como uma referência ao próprio Espírito Santo, a essência criadora. Mas aí fica a pergunta, né? Por que o verbo não seria o filho desde o comecinho de tudo? A argumentação para isso se baseia em detalhes da linguagem de outras passagens bíblicas que sugerem que a filiação é um evento que acontece no tempo. A lógica aqui se apoia na gramática, olha só. A palavra hoje, lá em Salmos, sugere um momento específico. Do mesmo jeito, o tempo futuro em 2 Samuel, serei, será, indicaria uma relação que ainda ia começar. A conclusão, portanto, é que a filiação não era uma condição eterna. E toda essa reinterpretação das Escrituras leva, então, a uma linha do tempo bem específica da manifestação divina. Essa linha do tempo começa na eternidade, onde existe só a essência do Espírito, chamada aqui de Eloi. Com a criação dos anjos, esse Espírito se torna Pai. E só muito tempo depois, para a redenção, o mesmo Espírito se manifesta como Filho. Ou seja, a paternidade, nesse caso, veio antes da filiação. Isso apresenta uma inversão bem fascinante da nossa ordem natural, né? E ela seria uma parte fundamental do plano divino de redenção. É uma ideia que desafia nossa percepção humana e linear do tempo. Tudo isso nos leva a um termo criado para encapsular essa ideia toda. Afinal, o que é triotofania? E aqui está a definição. Triofania não seria sobre três pessoas, mas sobre três manifestações distintas de um único espírito pessoal. A palavra tenta capturar essa ideia de uma trindade de manifestações e não de pessoas. O autor, então, coloca essa interpretação não só como uma alternativa, mas como uma restauração do monoteísmo puro. O argumento é que a ideia de múltiplas pessoas divinas se aproximaria de uma forma de politeísmo. No fim, essa perspectiva toda nos convida a repensar uma das relações mais centrais da teologia. A relação entre pai e filho deixa de ser sobre duas pessoas, para ser sobre duas manifestações do mesmo ser. O que isso muda para a fé? Fica aí a reflexão.